E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aconteceu de novo, mais um jogador é pego em uma armadilha que tem mais de 100 anos de idade. Hoje, o Alireza Firuza perdeu em apenas 9 lances jogando contra Fabiano Caruana em uma armadilha que eu já cobri aqui no canal, uma partida que foi jogada entre o Nijat Abbasov contra o Sabino Brunello. Para quem não sabe, essa é uma armadilhazinha que foi jogada em uma partida clássica de um dos jogadores românticos chamado Carl Schlechter. Se você não conhece, fica aí que você vai conhecer, é muito bonita e inclui, é claro, uma vitória em 9 lances e uma promoção para a dama ainda na abertura. Então, vamos lá. Fabiano começa com peão em C4, abertura inglesa, e o Firuza joga peão em C6. Essa ideia de peão em C6 pode ser jogada quase que contra qualquer coisa que as brancas jogarem. A gente chama de sistema defensivo Caro-Kann, porque contra o E4 o lance C6 recebe o nome de Caro-Kann. A ideia das pretas é jogar C6, D5, tirar o bispo da cadeia de peões e depois fechar o triângulo, a pirâmide, com o E6. Né? Então é um sisteminha super sólido que você pode jogar contra qualquer coisa aqui que as brancas fizerem. O jogador de brancas então segue com o cavalo em F3, é um lance super flexível. Temos então o D5. Você poderia, claro, capturar, mas geralmente é melhor você manter a tensão. E o jogador de brancas então joga peão em G3. Claro, você está gambitando esse peão, mas você sempre tem como recuperá-lo, for o caso do jogador de pretas capturá-lo, assim como no gambito da dama. Então, o jogador de pretas tira o bispo da cadeia de peões e depois ele vai fechar a cadeia com E6, montando então a sua pirâmide de peões típica do sistema defensivo Caro-Kann ou de uma semi-eslava. E o Fabiano opta por uma linha pouco jogada, ele escolhe ganhar um tempinho nesse bispo jogando cavalo em E5. E o objetivo do lance é apenas aliviar um pouquinho a tensão, né? Esse lance é um lance interessante porque as brancas movem uma peça menor uma segunda vez na abertura, rompem o princípio de abertura, mas não tem problema porque o jogador de pretas vai ter que mover o seu bispo também. Então fica meio que elas por elas. Os dois jogadores movem as peças menores duas vezes, né? Temos agora um lance muito interessante. Quando você tira o seu bispo muito cedo da cadeia de peões, você inevitavelmente acaba enfraquecendo a casa de B7. Então o que acontece é o lance dama na casa de B3 por parte do Fabiano, almejando o peão de B7 e dando um duplex, porque tá batendo no peão de B, tá batendo também no peão de D, e o Alireza calmamente defende com dama na casa de B6. Mantendo então a tensão entre damas, temos a troca do peão na casa de D5, a troca de damas na casa de B3, e em troca dos peões dobrados, o jogador de brancas vai ter bastante atividade com essa torre na coluna semi-aberta. Você vai ver que isso é muito importante. E nessa posição, o lance correto para o jogador de pretas é um lance extremamente contra-intuitivo. A ideia correta para o jogador de pretas seria capturar o cavalo visando desviar a torre da coluna semi-aberta. E aí o jogador de pretas entrega então o seu bispo mal para poder atrasar um pouquinho a pressão que as brancas vão ter ao longo da coluna A. Na prática, o Alireza tentou ganhar um tempo e depois ficar com o bispo mirando o peão da casa de B3. Ele jogou um lance extremamente natural, bispo na casa de E4. Esse lance parece excelente, porque ele está esperando que o Fabiano tenha que movimentar essa torre de alguma maneira, ou jogar um F3 para cobrir, ou torre G1. Qualquer um dos casos não vão ser lances desejáveis, já que as brancas gostariam muito de fazer o roque na ala do rei. E aí ele vai, independente do lance que as brancas jogarem, tomar na casa de D5, não ficar com uma estrutura ruim, na verdade ficar com uma estrutura muito boa, com pressão de longo prazo no peão da casa de B3, e parece que a posição, sinceramente, tá ganha, né? Mas na prática, o que acontece é que esse lance perde um peão, porque o Caruana tem uma armadilhazinha, que é uma armadilha clássica, foi jogada na primeira vez pelo Carl Schlechter, na qual ele simplesmente sacrifica essa torre e joga peão, toma peão. Olha que lance interessante, olha que lance bonito. O que é que tá acontecendo? Ele tá sacrificando a torre, porque se bispo toma a torre, que é o que o Alireza jogou depois de pensar por vários minutos, existe uma tática que já podemos dizer que é uma tática clássica, porque já foi jogada em partidas clássicas por grandes mestres 3 vezes, que é uma ideia de desvio. Vamos lá, será que você consegue encontrar o lance do jogador de brancas que vence a partida a partir dessa posição?
Eu espero que você tenha encontrado o incrível lance que desvia a torre do adversário da defesa da promoção do peão. Torre toma peão de A7. E nessa posição, o jogador de pretas, a Lireza Firuja, abandona porque não há como parar a promoção do peão. Como assim? Bem, você pode, é claro, parar a promoção do peão capturando o peão, mas isso pendura uma torre e depois acaba pendurando mais material. Se a torre volta, torre por cavalo, torre por F7 e as pretas podem muito bem abandonar, né? Mas o que acontece se você toma a torre que foi sacrificada? Aí é simples, peão avança para casa de C7 e não existe nenhum lance que pare a promoção do peão. É incrível, né? Nessa posição, o computador já calcula mate em 9, mas por mais que um ser humano não encontre mate em 9, a posição para as pretas está perdida porque brancas vão promover para a dama. Vamos dar uma olhada numa partida de 100 anos atrás, foi jogada pelo Carl Schlechter contra Julius Perlis. Não é a mesma abertura, mas a gente tem o mesmo truque. Então vamos lá, a gente tem um gambito da dama, o adversário joga C6, note que a estrutura de peões é a mesma, o sisteminha defensivo Caro-Kann, ou nesse caso, contra o gambito da dama, a defesa eslava, cavalinho F3, cavalinho F6, e temos o peão em E3, e nessa posição, o jogador de pretas tira o bispo da cadeia de peões cedo demais, né? E aí, naturalmente, as brancas castigam com dama B3, dama B6, nós temos o mesmo tema, peão toma peão, a troca de damas, e dessa vez o que o jogador de pretas faz é entregar, na verdade, ele joga a ideia correta da última partida, né? O que as pretas deveriam ter jogado. Tomam o cavalo na expectativa de desviar a torre da coluna semiaberta. O que ele não espera é que o jogador de brancas, ao invés de tomar de volta, sacrifica aquele cavalo para pegar um peãozinho. E o que pretas deveriam ter feito é tomar o peão e aceitar a posição onde ficam com um peão a menos. O que as pretas fizeram na prática foi voltar o bispo. Pô, beleza, eu volto o bispo, eu tô com um bispo a mais, né? Tá esperando o quê? Se peão avança para C7, cavalo em C6 não tem problema, né? A torre tá de olho na promoção. Se peão toma peão, o bispo tá de olho, não tem problema também. E o que é que o jogador de branca jogou? O Carl Schlechter, obviamente, torre por A7. Exatamente o mesmo sacrifício 100 anos atrás. Agora vamos para a partida do Nijat Abbasov. O que é que aconteceu? Exatamente a mesma coisa, com a mesma abertura e a mesma ordem de movimentos da partida do Fabiano Caruana. Exceto que o adversário do Nijat Abbasov não tomou a torre, ele não caiu, né? Ele tomou o peão, né? E aí ele perdeu pela falta de material. E essa partida também está coberta aqui no canal. É isso, pessoal. Essa é a importância de você estudar partida clássica. Eu espero que você tenha aprendido algo novo, ou pelo menos ficado espantado aí com a beleza desse sacrifício do Fabiano Caruana, mostrando que ele estuda os clássicos. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, abraço e até a próxima!